Oi, muito bem, obrigado pelas palavras, saudando também a Daniela, saudar as duas Karens e as pessoas que estão aí, especialmente o João Paulo, lá de São Lourenço, que representa Pelotas, que foi oficial de justiça quando eu fui promotor de justiça em Panambi, em 1988. Sei lá, a Karen não tinha nascido ainda, enfim, então eu já estava nesse negócio. Vocês têm o tema de vida boa, né? E os gregos chamavam isso de eudaimonia, o ideal de vida boa. As constituições contemporâneas falam do ideal de vida boa, e não o Boa Vida. Boa Vida era um amigo meu que tinha lá na minha terra, que não trabalhava, sabe? Todo mundo chamava ele de Boa Vida. Isso no interior se usa muito. Fulano é um limpaninho, que é um cara que fica tirando coisas dos outros, e Boa Vida, que vive às custas dos outros. Mas os gregos falavam ao contrário, o ideal de vida boa. A Constituição brasileira colocou no artigo 3º o ideal de vida boa. Diz assim: o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social e erradicar a pobreza. E ali está escrito, se a gente fosse resumir a Constituição brasileira numa frase. Hoje as pessoas gostam de fazer tudo curtinho, né? Esses tempos de fragmentação, que as pessoas não leem mais de 5 linhas, né? Se você quer ofender alguém, escreva 10 linhas. Até a 5ª linha as pessoas leem, depois disso não leem mais, né? Os juízes também não leem petições, aliás, os juízes, quem lê são os assessores, né? Então, a assessocracia, a estagiariocracia, cara, ainda vai tomar conta do Brasil. Eles ainda não tomaram conta, a assessocracia e a estagiariocracia ainda não tomaram conta do país porque não se organizaram em sindicato. Tipo CUT, assim, porque eles têm nossas senhas, eles têm tudo. Fazem sentenças, decisões, etc. Dão liminares, ou não é assim? Outro dia eu falei com um ministro sobre um caso de uma decisão absurda e disse: não é possível. Digo: foi sua. Foi, e tenho testemunho. Qual é a frase que resume a Constituição? Esta Constituição visa desigualar a desigualação. Ponto. Guardem essa. Esta Constituição visa a desigualar a desigualação. O que dá mais igualdade. Essa é a ideia da Constituição. Tudo que a Constituição fizer que não obedeça à desigualação da desigualação é inconstitucional. Isso seria bom para ensinar nas faculdades de Direito, mas as faculdades de Direito no Brasil hoje é um criatório de reacionários. Fascistinhas que saem falando mal da Constituição, professores que dizem: temos direitos demais. Isso eu acho genial. Eles acham que a Constituição seria o quê? Uma carta de deveres? Eis uma carta de deveres. Trabalhe, seja explorado, bababá, blá, 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 blá. E direitos, direitos não. Teve alguém que escreveu, disse assim: a Constituição fala 136 vezes a palavra direito e somente 15 a palavra deveres. E queria o quê, cara pálida? Desde João Sem Terra que a Constituição é uma carta de direitos. É uma coisa elementar. Muito bem. Falar sobre todas essas coisas em tempos de fragmentação, né? Todo mundo com... Hoje nós temos uma coisa fantástica, né? Quanto mais informação, mais idiotas. A progressão geométrica da idiotice vem diretamente da progressão geométrica do uso de smartphones. Porque informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Os professores são necessários ainda hoje, é uma classe de extinção.
Os professores vão ser exterminados. Não sei se termina antes o petróleo ou os professores. Agora, enquanto os professores existirem, eles farão a transformação da informação em conhecimento. Professores bons transformam conhecimento em saber, e os top transformam saber em sabedoria. Por isso que é uma pirâmide, tem pouco em cima e um monte embaixo. A era da informação não é a era do conhecimento. Então, por isso que Platão foi o primeiro que fez a denúncia dos discursos de ódio e das fake news. Porque hoje nós vivemos duas coisas. Eu enfrentei, durante esses anos todos, o lawfare, que é o uso político do direito contra os seus inimigos. A extrema-direita passou a usar não apenas o lawfare, que é o uso do direito contra o inimigo, mas o liarfare, que é o uso da mentira contra o seu inimigo. Liarfare, que é um desdobramento desses tempos. O Platão denunciava que as sombras eram sombras e não eram a realidade. Platão odiava os idiotas. Odiava os nécios. Os nécios mataram o professor dele, Sócrates. Sócrates morreu por ousar não ser nécio, idiota. E Platão, portanto, odiava os idiotas, porque faziam fake news, faziam mentiras. Por isso que hoje os grupos de WhatsApp, na maioria, são neocavernas. Como o rei filósofo que entrava na caverna e depois era expulso a pedradas, no mito da caverna do Platão, hoje, se você entrar num grupo de WhatsApp da família ou de um grupo, depende do WhatsApp, e disser que isto que eles estão dizendo não é verdadeiro, você é expulso porque você está na contramão. A grande questão aqui, aliás, Deus vai fazer um novo dilúvio, a informação que eu tenho, eu apurei, como faz a Globo News, a Natuza apurou essa informação, e o outro menino lá, o que eu não lembro o nome, dos meninos lá da Globo News, ou da CNN, não sei. A CNN não tem me convidado mais, porque eu briguei com eles. Enfim, o novo dilúvio será feito 2.0 só. Deus vai poupar apenas os ateus. Sabia? Por que ele vai poupar só os ateus? Porque ele não gosta dos cristãos? Não, porque os ateus seguramente são os únicos que não cometem atrocidades em seu nome. Muito simples. Porque engraçado que os inimigos da democracia, todos fazem em nome de Deus. E que Deus tem a ver com isso, né? O que Deus tem a ver com essa história? Então, em nome de Deus, em nome da família, etc., pobre família. A democracia está em crise? Eu não acho que a democracia está em crise. Tem muitos livros escritos, o fim da democracia, como morrem as democracias. Para mim, o que está em crise, juíza Karen, o que está em crise são os insumos da democracia. E exatamente os insumos da democracia em crise nos levaram praticamente a um golpe. Me pediu para falar a partir de 2016, eu acho que antes é 2013. Eu andava lá na 5ª Câmara e 6ª Câmara, ali no Tribunal de Justiça, e aquela gente toda ali na época, em 2013, as sessões tinham que terminar 4 e pouco, eu ouvia um zum. E alguns amigos meus queridos, inclusive da esquerda, diziam: temos que ir na passeata. Eu digo: não façam isso. Isso vai dar problema. Ali estava o ovo da serpente. Não estou dizendo que as pessoas deveriam saber, porque a gente só sabe das coisas depois que aconteceram. Mas ali estava o ovo da serpente. Nesse ano 2013, nós aprovamos no parlamento, por projeto do governo petista,
duas leis: a anticorrupção e a das organizações criminosas. Dentro tinha acordos de leniência e as delações premiadas. Foram as que destruíram a democracia e a economia do Brasil. Os acordos de leniência fizeram com que se destruíssem as empresas. O Brasil é o único país do mundo para combater a corrupção, derruba a empresa, destrói a empresa. E isso é perigosíssimo. Eu sou um pouco testemunho da história, senhoras e senhores. Por quê? Eu fui um dos primeiros a denunciar a Lava Jato. Eu fiz um debate com o Sérgio Moro em São Paulo em 2015, e eu disse para ele: com juízes como você, o país será destruído. Acertei, quase. Estava lá. Juremir é minha testemunha. Juremir era palestrante, o querido Juremir Machado da Silva. Ele estava lá. Depois fizemos a ação sobre a presunção da inocência, graças à qual o presidente Lula foi libertado. Ele não saiu pelo habeas corpus, saiu pela ADC 4443. Por que eu estou contando isso? Para falar sobre 2013. As leis de 2013, que trouxeram os acordos de leniência e fizeram tudo isso, e as delações premiadas, que foram mal usadas pela turma do Sérgio Moro, etc., esses dias Dallagnol, como uma fênix saindo das cinzas, disse: a delação premiada do caso Marielle Franco é um absurdo. Querido, você é o cara que prendia as pessoas, você e o Sérgio Moro, para delatar. O governo atual, a Polícia Federal, fez tudo de acordo com o protocolo. Agora, a pergunta que eu fiz a ele foi no Twitter, dizendo por que ele está preocupado com esse negócio da Marielle Franco. Ele tinha alguma coisa a ver, a turma dele, ou algo desse tipo? Por que essa preocupação? Eu sou autor da DPF sobre as contratada pelos partidos, para a DPF sobre a delação premiada. Nós estamos querendo que o Supremo fixe 9 modos de não fazer delações com dinheiro, com pagas, com prisões, etc. Está na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e sou contratado pelos advogados do PT, do PSOL e de outros. No caso, fiz o parecer dos acordos de leniência, mostrando que a destruição das empresas do Brasil foi obra da Operação Lava Jato. Então, essas grandes ações, estou dizendo isso apenas como testemunho da história, por conhecer e estar dentro desse processo todo, para poder falar um pouco, de como esses episódios se deram. O lavajatismo surgiu antes da Lava Jato. Quando surge a Lava Jato, já havia todo um caldo de cultura que 2013 deu. E veja que quanta gente foi embarcado na Lava Jato. Até amigos meus de partidos de esquerda fizeram fotografia com Sérgio Moro e companhia, porque naquele momento achavam que o Brasil ia ser passado a limpo, como na fábula das abelhas do Mandeville, em que as abelhas achavam que todos podiam ser virtuosos, e um mês depois começaram a morrer de fome, porque não existe sociedade absolutamente virtuosa. Nós mesmos que estamos aqui vivemos dos vícios da sociedade, todos nós. Imagina se todos falassem a verdade, se ninguém cometesse crime, se todos pagassem suas dívidas, se ninguém comesse doce, bebesse, fumasse, etc. Nós estaríamos lascados. Por quê? Porque nós vivemos dos vícios privados, benefícios públicos, diz a fábula das abelhas de Mandeville, que é uma fábula absolutamente liberal, mas sempre é importante quando as pessoas querem ser os moralistas. Todo moralista acaba
caindo num discurso autocontraditório. E aí chegamos na questão da Lava Jato, que introduziu no sistema a possibilidade dos outsiders, o ódio à política, a criminalização da política. Com os outsiders, fragilizamos as instituições, estava uma tempestade perfeita para o surgimento do bolsonarismo, que só surge em face do lavajatismo. O bolsonarismo surge antes de Bolsonaro, porque assim como o lavajatismo é anterior a Lava Jato, também o bolsonarismo é anterior a Bolsonaro, que faz com que todo esse caldo de autoritarismo se coloque. O STF, num primeiro momento, vitamina a Lava Jato, porque hoje eu fiz uma conferência mostrando para o exterior como funcionavam as coisas no Brasil, em 25 de outubro de 2020, na Universidade de Chicago, mostrando como o Supremo Tribunal salvou a saúde pública, como o Supremo Tribunal salvou a democracia. Mas como o Supremo Tribunal quase ajudou a fragilizar ou acabar com a democracia, porque vitaminou com a presunção da inocência pelo habeas corpus 126.292, em fevereiro de 2016, que fez com que depois pudesse prender o candidato Lula. Então, a Lava Jato foi incrementada pelo próprio Supremo num primeiro momento, e só quando o Supremo se deu conta, num segundo momento, que ele podia ser a próxima vítima, o Supremo recua, e com muita dificuldade. Veja que no dia do julgamento da suspeição do Moro, eu participei de tudo isso, do início ao fim, escrevi 130 e tantos textos e vídeos, etc., nessa época. Um dos ministros do Supremo, doutora Karen, disse, irado, discutindo com o ministro Gilmar Mendes, disse que Moro teria feito apenas pecadilhos. Veja como é difícil o próprio Supremo declarar a suspeição. E hoje nós sabemos mais e cada dia tudo, desde a soberania nacional, tudo que foi feito na Operação Lava Jato, e se fizéssemos um grande PowerPoint, no final, a flecha final estaria 8 de janeiro. O 8 de janeiro é produto de tudo isso que está aí. A extrema-direita brasileira quase conseguiu tomar o poder. Quase conseguiu tomar o poder. Resistimos e a grande questão é saber, nós ainda conseguiremos? Nós estamos livres disso? Num país que é uma mistura. Primeiro, nós sempre estamos à sombra, eu já encerro, do PMDBismo. PMDBismo é um conceito inventado pelo Marcos Nobre, que é algo do tipo passapanismo. Essa coisa existe no Brasil, um certo passapanismo. Então, nós temos uma certa mistura de Marx e Weber. De um lado, nós temos uma luta de classes, que às vezes vira uma luta de classes chique. E de outro, nós temos o patrimonialismo weberiano forte, você sabe com quem eu estou falando, e o Estado é meu. O Brasil é o único país do mundo em que as autoridades tomam posse e depois não saem mais porque vira propriedade. Sabe aquele negócio de posse que vira propriedade e tal, e não tem ação reivindicatória contra. Então, essa mistura entre Marx e Weber cria, assim, essas elites brasileiras que fazem acordos, uma espécie de institucionalidade por conveniência.
um pouco da certa epistemologia do churrasco. Toda hora você vê assim, fulanos reunidos em churrasco resolveram quem será o novo ministro. Fulano resolvido resolver. Machado de Assis, e encerro, que eu sou um cara da literatura, né? Também Machado de Assis tem um conto chamado Teoria do Medalhão, e dentro dele tem um conselho que o pai dá para o seu filho Janjão, que tem inópia mental e é um idiota, portanto tem todas as condições de se dar bem na vida. O pai diz para o seu filho: meu filho, você é um idiota, você tem tudo para dar certo na vida, eu vou lhe dar alguns conselhos. Não leia nada, não frequente bibliotecas, não faça longas caminhadas que vão lhe fazer pensar em alguma coisa, saia sempre junto com um monte de gente para você não ter a tentação de pensar em algo. E se você quiser fazer um tratado sobre carneiros, não faça isso. Compre um carneiro, asse-o, chame os amigos, faça o churrasco, que dá muito mais certo do que um tratado sobre carneiros. Eis aí a criação da epistemologia do churrasco. O Brasil tem que cuidar muito para não resvalar na epistemologia do churrasco, que é um pouco dos acordos, das antecipações que as elites fazem para resolver problemas do tipo gatopardista. Há que se mudar tudo, para que tudo continue como está. Obrigado. Então, eu vou pedir desculpas, já que depois de eu falar eu tenho que sair um pouquinho depois, porque eu tenho um compromisso. Agora, quando nós pensamos, eu não sabia que nós iríamos até o meio-dia quase. Bom, então cumprimentos às duas palestrantes que estiveram comigo e as perguntas todas muito boas. 2013 é uma das leituras, a minha leitura é essa: o PT estava no poder e ele foi fragilizado pelos movimentos, e os movimentos calcularam mal, a gente só sabe o que acontece depois que aconteceu, e vitaminou, e dali surgiram os outsiders. Não existiria Carla Zambelli sem 2013, talvez não existisse Karen, mas existiu os que dominaram depois, isso é um problema. Que a história ainda vai mostrar os melhores estudos sobre isso. É uma das duas leituras. Eu faço essa leitura sobre o caráter dos movimentos de 2013. Tem tanta coisa. Sobre todos os réus, Karen, todos os réus. Esse é um problema. Você disse, se todos os réus não tivessem cor nenhuma, eles seriam condenados igual. Exatamente. Por quê? Porque o judiciário é conservador, o Ministério Público é conservador. Sendo preto ou branco, o negro tem um plus, mas eles são conservadores. Está na frase dela. Por quê? Porque essa é uma questão nacional, do modo como se instaurou a magistratura e o Ministério Público no Brasil, e como se faz isso. Qual é o papel do CNJ? O CNJ virou um poder correlato ao judiciário. Então, essa é uma questão pergunto também sobre racismo estrutural. Eu acho que o Muniz Sodré está certo, o racismo é institucional. Não existe essa discussão sem luta de classes, e não existe luta de classe sem Marx. E eu vejo muitas discussões hoje como se Marx morresse e não tivesse mais luta de classe. Eu tenho uma certa ortodoxia em algumas análises sobre isso, né? Nem pensar que o direito é da superestrutura e não vale nada, erro que o PT e a esquerda cometeu muito, de achar que o direito não era importante, e Lula e tantos foram vitimados pelo direito, exatamente porque a esquerda tinha lido Marx em quadrinhos e leu, talvez, a Vulgata do Althusser sobre a superestrutura, e direito, portanto, não vale nada. Eu tenho dito isso muito, isso é um problema, mas eu discutiria isso não em 2 minutos, porque eu acho que o racismo é institucional e não estrutural, mas a questão, para mim, passa por uma questão anterior, que é a questão de classes, né? Que, brincando, aí concordamos, a luta de classe ficou chique, isso é verdade.
E a epistemologia do churrasco brasileiro passa por cima disso. Quer dizer, que luta de classes é essa que virou chique? Aí concordamos total. A Lava Jato é algo do direito, e nós descuidamos do direito. Temos que fazer coisas, eu sou testemunho da história. Eu fui o autor das ações e fui defender no Supremo, fui o que mais escrevi sobre isso. Todos os dias a gente fez o constrangimento das instituições, fizemos contato com todos os ministros, porque o Supremo tinha que mudar. O Lula foi impedido de ser candidato, líder nas pesquisas, por voto de quem? De uma mulher. Então, só para mostrar que não é somente, concordamos, não é questão. Joaquim Barbosa ajudou a destruir a nação com o mensalão. É um bom exemplo para mostrar que não é pelo fato de colocarmos mulheres, negros, etc., simplesmente, ou LGBT, isso resolve. Claro que não, é uma mudança de imaginário. E essa é uma questão, aí é estrutural. Aí ela é estrutural. Nesse sentido, aí concordamos. Então, colegialidade, essas coisas todas são truques retóricos que se inventam para fazer algo jurídico. Então, o jurídico vira uma espécie de ficção da realidade e uma realidade da ficção. O judiciário está hoje trazendo uma conta grande para a gente, com juros de cartão de crédito. Qual é a conta? Ele salvou a democracia, mas ele está apresentando a conta. Isso é uma coisa que não dizem respeito a vocês, e não sei, deve dizer respeito, não diz respeito a Karen, vereadora, não diz, mas diz respeito a Karen, juíza. O judiciário todos os dias legisla. Nosso direito escrito já não existe, está jurisprudencializado. Cada decisão se faz uma tese que é uma lei geral. O judiciário fagocitou o legislativo. Essa é uma questão maior do que questões pontuais que se colocam, porque nós invertemos, tiramos o polo de tensão do legislativo, da produção de leis do legislativo, também não se ajuda muito. Atenção, essa é uma crítica estrutural aqui também, mas o judiciário fagocita. O judiciário, para discutir o juiz das garantias, que é importante na discussão da democracia, o ministro Fux faz uma nova lei, porque o judiciário acha no Brasil que, com a teoria dos precedentes, a tese dos precedentes, ele faz precedentes para o futuro. O único país do mundo que faz precedentes para o futuro é o Brasil. A comunidade jurídica não discute isso, os juízes não discutem isso, ao contrário. Todos os dias nós condenamos pessoas com base no livre convencimento, que não interessa aqui para as pessoas, não sei se interessa aqui, que é uma questão que vitima todos os dias. Não há na história um embargo de declaração que tenha sido julgado favoravelmente com base no livre convencimento. Todos sempre são. O que é livre convencimento? É uma questão autoritária do sujeito na filosofia, que assujeita as coisas. Aí é uma questão que deveria interessar a comunidade jurídica e a comunidade brasileira quando nós discutimos democracia. O que é isto, a democracia? A democracia está em crise. Que democracia? É verdade, eu quero discutir que democracia é essa. Agora, o que está em crise são os insumos da democracia numa sociedade de fake news e numa sociedade em que as redes sociais fazem a opinião pública. Logo, o que está em crise são os insumos da democracia e não ela mesma. Ela mesma, a única crise que ela está, porque ela, de fato, ela não atinge as camadas, de novo, classes, ela não atinge o andar de baixo. Ela é uma democracia, nesse ponto, formal. Agora, mesmo formal, a sua crise, se é que ela existiria, ela tem um problema de insumos. E eu descobri aqui, desculpe, quem falou aqui, que a Constituição nossa é ruim, de certo modo. Helena, não é assim, Helena. Esta é a melhor Constituição que esse país já teve. Não existe. Imagina, outro dia que eles diziam, vamos fazer uma nova Constituição, vamos trazer quem para votar?
Quem seriam os constituintes dessa Constituição? Essa é a melhor Constituição que nós conseguimos construir até hoje. As lutas que nós avançamos são produto de uma Constituição feita num conjunto de forças em 88. Ainda é burguesona, etc. A Constituição é uma senhora de mais de 30 anos, balzaquiana ela, nesse sentido. Se brinca muito, né, que a Constituição é balzaquiana. Veja como mudou o sentido de balzaquiano, que é uma questão machista. A Constituição é uma Constituição que está aí e que já perdeu muito daquilo que ela podia. Mas também, o que colocar no lugar? Essa é a grande questão. Nós falamos de democracia burguesa, mas qual é a democracia socialista que nós podemos pensar como parâmetro e dizer, aqui funciona? Percebe? Nós temos o máximo que nós temos, é esta Constituição. É reformista. Reformista, burguesa, etc. Mas que fez com que nós pudéssemos avançar. Eu acho que nós avançamos muito de 88 para cá. Muito, 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 muito. Se nós olharmos, podemos dizer que falta muito mais do que avançamos. É verdade também, mas não se pode negar o avanço na democracia, no mínimo nesse sentido de acesso à justiça. E Dino foi muito importante, sim, eu sou testemunha disso. Tenho sido testemunha da história no Brasil. Estou sempre, se fosse uma igreja pentecostal, eu ia dar um testemunho aqui, irmãos, aleluia. Eu ia fazer esse testemunho, eu também acompanhei isso de perto nos momentos, e qual era a melhor saída, o estado de defesa, aquele negócio lá da Glo, ou fazer a intervenção. Fiz essa observação meia hora depois que começaram aquelas coisas assim, intervenção é a solução, não façamos Glo. Vencemos, foi difícil. Eu peço desculpas pelas minhas precariedades. Eu sou apenas um professor que faz essas coisas aí. E me falta muita coisa, eu tenho humildade científica. Eu não sei, eu não li muita coisa, mas, enfim, eu quero estudar mais, cada vez mais, para aprender mais. E hoje eu aprendi muito aqui com as duas Karen, e aprendi muito com as perguntas também. Sinceramente, digo isso de todo o coração.